A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a você que vai estar nos acompanhando através do canal Medita de Dia e de Noite. Estamos aí iniciando a segunda etapa dos nossos estudos. Nesse período nós estamos estudando os livros da Bíblia. Já falamos sobre o livro de Gênesis. Hoje vamos falar sobre o livro de Êxodo. Lembrando a vocês que estão nos acompanhando e vocês que estão chegando agora, que nós estamos fazendo cada estudo sobre 6 pontos em cada livro, importantes, esses pontos são o autor, a data, o conteúdo, a aplicação pessoal, Cristo revelado e a ação do Espírito Santo. Hoje no livro de Êxodo nós vamos incluir mais um ponto, que é o contexto histórico. Você já vai saber o que se trata sobre esse ponto que eu vou estar passando para você. Meu desejo é que esse estudo de hoje enriqueça a sua fé, enriqueça o seu conhecimento e que através das porções da palavra de Deus que você vai receber através desse estudo, Deus possa te usar aonde você passar pelo poder da palavra dele. Então vamos lá para o nosso estudo. Hoje vamos estar estudando o livro de Êxodo. Esse livro, chamado Êxodo, ele trata esse nome com o seguinte significado: a saída. A saída do quê? Do povo de Israel, o povo hebreu, agora cativo, preso, escravizado no Egito. Esse povo agora, Deus vai chamar esse povo para sair, para viver o seu propósito. Então por isso que essa palavra Êxodo quer dizer saída. Saída do Egito para a terra onde Deus prometeu a dar a Abraão, a Isaac e Jacó. Vamos lá. Mas quem é o autor desse livro? Quem escreveu o livro do Êxodo? Tradicionalmente nós tratamos esse livro, o autor desse livro, nós queremos dar a autoria desse livro, ou melhor dizendo, a autoria desse livro é dada a Moisés. Moisés, o significado do seu nome foi tirado das águas. Você sabe que dentro desse livro narra a história de Moisés. A figura central do Êxodo é o próprio Moisés. E ele foi realmente tirado das águas quando a filha de Faraó encontra Moisés nas águas do rio Nilo e tira ele dessas águas e dá esse nome. Ele é o profeta hebreu que liderou os israelitas no êxodo, ou seja, na saída do Egito. Foi a pessoa em que Deus levanta para fazer todo esse trabalho de tirar o povo do Egito e guiar esse povo pelo deserto até a terra que Deus tinha prometido. 4 passagens nos confirmam e nos dão apoio para nós dizemos que a autoria, ou seja, quem é o autor do livro do Êxodo, 4 passagens nos dão essa certeza de que foi Moisés, cujo eu vou citar aqui para vocês essas 4 passagens, e durante o percurso aí do vídeo vai estar passando aí na sua tela quais são essas passagens. Nós podemos encontrar elas dentro mesmo desse livro. Então o próprio livro nos dá indício do seu autor. Assim como você contempla um quadro e você vê no canto do quadro, daquela pintura, daquela imagem, o nome do autor, nós também temos em cada livro o registro do seu autor. As passagens são essas: a primeira em Êxodo 17, 14, em Êxodo 24, do versículo 4 ao 7, e em Êxodo 34, versículo 27. Então essas 4 passagens traz para nós uma certeza de que a autoria do livro do Êxodo foi Moisés. Nós também vemos que através de eventos variados que teve dentro desse livro, como eventos em que Moisés se encontra face a face com Deus, Moisés recebe revelações das coisas que Deus desejava que ele fizesse. O processo da inspiração do Espírito Santo também é uma evidência dentro desse livro. E Moisés comunica ao povo agora, tanto de forma oral, ou seja, falando, quanto de forma revelada, escrita.
Então os irmãos podem, vocês estão acompanhando, podem ver que a autoria do livro de Êxodo, então nós temos Moisés como autor. Nós temos aí as 4 passagens citadas, as quais eu não vou estar lendo aqui no estudo. É como se fosse uma tarefa para casa, para você que está acompanhando, pegar a sua Bíblia, ir lá nessas 4 passagens, conferir, ver o que se trata, ver o que fala, com referência ao autor do livro. Então fica claro que esse livro, quem escreveu o livro de Êxodo foi Moisés, certo? Vamos lá para a data então. Outra coisa que nós vemos nas datas, não é que as datas elas estejam incertas, não. As datas elas se baseiam, ou seja, em coisas encontradas com referência àquele tempo, pode ser papiros, pode ser uma peça, pode ser algo do tipo, cuja a data as pessoas que estão ali estudando trazem para aquele tempo. Então a tradição conservadora, ou seja, aqueles estudiosos que consideram realmente esse livro como Moisés o seu autor, e também a data, eles dão a data sobre algum tempo ao redor dos anos 1400 a.C. Então não é uma data incerta, como eu estava falando para vocês, porém é uma data sugerida, não é uma data certeira também, porque não tem como nós chegarmos a essa conclusão. Mas se data o livro do Êxodo no torno de 1400 a.C. Lembrando lá que eu falei sobre a questão do livro, sobre o livro de Gênesis e outras questões também que fala em 1 Reis sobre o período que o povo passou sobre o Egito, é o mesmo período no ano em que Salomão foi construir o templo. Então, de 1400 a 1440, se data aí 40 anos que o povo passou pelo Egito. Mas esse livro do Êxodo, a data dele é ali por volta de 1400 a.C. É provável que o livro de Êxodo tenha sido também compilado nos 40 anos anteriores, durante a caminhada do deserto. Então é provável que ele estava sendo escrito também durante essa peregrinação do povo judeu, do povo hebreu no deserto, certo? Vamos lá então também para o contexto histórico do livro. O que está acontecendo por trás de tudo isso que já mencionamos aqui, por Moisés ser o autor, pela data e pelo Êxodo em si. O Êxodo é a continuação do relato que nós temos em Gênesis. E ele mostra o desenvolvimento de um pequeno grupo familiar de 70 pessoas numa grande nação de milhões de pessoas. Então veja, quando os hebreus foram para o Egito, por volta ali dos 430 anos, sendo a maior parte do tempo um regime de escravidão, né? Então a gente vê que as pessoas, os hebreus, estavam agora escravizados dentro do Egito. O que acontece? Quando Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, de Jacó nasce 12 filhos. Desses 12 formam as 12 tribos de Israel, formam-se a nação de Israel. E um deles é José. José, por causa da inveja de seus irmãos, ele é vendido para o Egito. E lá no Egito José prospera, Deus é com ele, porque já estava tendo um plano já para cuidar de todo o seu povo, de toda a sua nação. E através de José, depois Jacó se reencontra trazendo mais pessoas, e ali eles começam a crescer. E por ver crescer, o faraó que conhecia José já estava morto, se levanta outro faraó que não conhecia. E nesse tempo começa a escravizar o povo, começa a escravizar. E essa escravidão dura 430 anos dentro do Egito. Então o que está acontecendo aqui? Agora o Êxodo vai registrar que Deus vai levantar Moisés, e ao levantar Moisés, Deus vai tirar através dele
o povo da escravidão do Egito e guiar esse povo à terra prometida. E conduzir esse povo à terra prometida. Então esse é o contexto histórico. E agora o livro termina com o tabernáculo sendo construído e a glória de Deus sendo manifestada. Então esse é o contexto histórico. Resumindo, o povo está no Egito, cativo, mas agora Deus levanta Moisés e através de Moisés Deus tira o povo do Egito e os guia pelo deserto até a terra prometida, porque Deus prometeu isso a Abraão, a Isaac e Jacó. E agora Deus está cumprindo a promessa dele através do povo. E ele vai usar para fazer isso quem? Moisés. Agora o conteúdo do livro. Nós já vimos o contexto, ou seja, o pano de fundo aí, o que está ocorrendo. Mas que conteúdos nós podemos ali ter e aderir no livro do Êxodo? O livro do Êxodo pode ser dividido em 3 seções principais. A libertação miraculosa de Israel. Nós vamos ver isso dos capítulos 11, dos capítulos 1 ao capítulo 13. Nós também temos a jornada miraculosa até o Sinai, do capítulo 13 ao capítulo 18. E também temos as revelações miraculosas, ou seja, de milagres, junto ao Sinai, do capítulo 19 ao último capítulo, que é o capítulo 40. A primeira sessão, que é o capítulo 1 ao capítulo 13, inicia com os hebreus sendo oprimidos no Egito. Então, é como eu já mencionei há algum momento atrás, que eles estavam sendo escravos dentro do Egito. Estavam sendo oprimidos dentro do Egito. Como qualquer grupo sob pressão, os hebreus estavam reclamando, estavam se queixando, estavam ali, porque quem vai gostar, né, da escravidão? Estavam sendo escravos. Só que essa reclamação, ela chega a Deus. Ela chegou como forma de oração a Deus. Nós vamos ver no capítulo 2, versículo 23 a 25, que Deus ouviu o clamor. E por Deus ouvir o clamor, Ele vai agora colocar a ação, o plano dele, para o quê? Para libertar o povo. Então lembre da primeira sessão do livro de Êxodo, é a seguinte: é a libertação de forma milagrosa, de forma sobrenatural do povo de Deus do Egito. Então veja, Deus ouve a oração, e por Deus ouvir a oração, agora Deus vai chamar um profeta, vai chamar um libertador, vai chamar alguém para trazer a libertação para esse povo. E esse é Moisés. Só que essa libertação, ela não ocorreu de forma assim instantânea, de forma rápida. Ela ocorreu através de processos. Através de processos. Então nós vemos que aqui nós temos um período agora se iniciando nessa primeira sessão, que é dos capítulos 1 ao capítulo 13. Nós vemos aqui que tem um processo se iniciando para que ocorra essa libertação. E esse processo nós vemos dentro do livro, dos capítulos ali, acho que capítulo 4 para frente, que nós vamos ver todo o processo de Moisés ir até o faraó, Moisés falar com o faraó, e o que acontecer? Pedindo a liberdade do povo, pedindo que o povo seja livre para ir adorar a Deus, e faraó não deixa. Aí nós vamos ver que vai iniciar o período das 10 pragas enviadas para o Egito. E através dessas pragas que o próprio Deus envia para o Egito, faraó cede e concede a liberdade para que o povo possa sair, para que o povo possa ser livre, para que o povo possa cumprir com os propósitos e desígnios de Deus. Então nós vemos que dentro dessa sessão inicia-se a libertação do povo de Israel, nesse processo aí onde Deus vai trabalhar dentro do Egito para libertar o povo. Agora a segunda sessão, nós vemos que narra agora o povo de Israel, narra uma jornada. O povo de Israel agora saiu do Egito, foi liberto do Egito. Agora se inicia uma peregrinação no deserto até um destino. Tinha um destino, que era a terra que mana leite e mel. Então nessa segunda sessão, que é dos capítulos 13 ao capítulo
18, nós vamos ver como que essa jornada também contemplada por milagres, porque a Bíblia fala que durante o dia uma nuvem ia sobre eles para proteger eles do sol, e durante a noite uma coluna de fogo ia os guiando sobre o deserto. Como que essa jornada acontece agora? Nós vamos ver essa sessão, que é a segunda sessão principal dentro do livro do Êxodo. Lembrando que estamos tratando do conteúdo desse livro. Nós vamos ver como que o povo foi guiado de forma milagrosa. Você que está me ouvindo, é extremamente sobrenatural o que Deus fez no deserto com esse povo. Então nós vamos ver que essa jornada é narrada até o Sinai. Então 4 grandes eventos ocorrem nessa sessão. O primeiro deles é que os hebreus eles testemunharam do poder de Deus, do poder libertador de Deus. O segundo é que eles experimentaram de forma direta a capacidade que Deus tinha para cuidar deles no deserto. E o terceiro é que eles receberam proteção, porque muitos inimigos se opunham durante o deserto, durante a saída deles do Egito também. E nós vemos também, o quarto é que os anciões, aquelas pessoas mais velhas, na tarefa de supervisionar, estabelecer coisas sobre a paz entre o povo. Então nós vemos que esses 4 eventos ensinam conceitos importantes, que a mão de Deus está presente na vida do povo especial dele, na vida do povo dele. Então a gente vê que eles testemunhando da presença e conhecendo a forma como Deus agiu em seu benefício, eles poderiam estar prontos a ajustar as suas vidas do jeito que Deus queria, da forma que Deus queria, para continuar recebendo essas bênçãos de Deus. E a última sessão enfoca as revelações miraculosas junto ao Sinai. Aí nós temos aí dos capítulos 19 ao 40. Aí nós vamos ver também coisas muito importantes sobre a libertação divina da nação de Israel, sobre o objetivo de Deus edificar um povo, sobre um pacto. Então nós vemos também que primeiro são dados mandamentos para Moisés. Aqueles mandamentos são transmitidos ao povo. E nós vemos que esse mandamento traz resultados na aliança do povo para com Deus. E os resultados são de uma vida devota a Deus, uma vida voltada a Deus. Nós também vemos que o povo se desvia desse propósito. Eles constroem um bezerro de ouro, passam a adorar aquele bezerro de ouro, e depois muitos pereceram por causa desse pecado. E segundo, nós vemos que trata da edificação do tabernáculo. Deus queria que Moisés fizesse um tabernáculo, ia servir como se fosse uma habitação para ele no meio do povo de Israel. Então a gente vemos que Deus está trabalhando agora nesses 3 períodos, vamos chamar assim, dentro do livro de Êxodo. Nesse período que eles estavam no Egito escravos, saíram do Egito, estavam peregrinando sobre o deserto, e depois esse período que nós vemos que ao chegar no Sinai, Deus faz uma aliança, Deus traz um tempo novo sobre o povo, que era através dos mandamentos, através dos ensinamentos e através desse tabernáculo construído, e combinam com o quê? Com a presença de Deus invadindo esse tabernáculo e o povo contemplando a sua glória. Esse é o conteúdo do livro do Êxodo. Então eu encorajo você a estar lendo esse livro, a estar aprendendo muito mais. Esse estudo visa trazer só coisas básicas sobre o livro, para que você tenha aí um pontapé inicial nos seus estudos, aprofundando-se mais. Só vai servir como um incentivo para você ir mais a fundo. Agora vamos tratar de um outro ponto aqui. Já vimos autor, já vimos data, já vimos conteúdo histórico, contexto histórico, já vimos o conteúdo do livro. Agora vamos ver a aplicação pessoal. Como que a gente pode usar muitos princípios dentro do livro de Êxodo para a nossa vida pessoal, para aplicar pessoalmente. Então o primeiro conceito a ser colhido desse livro é que Deus abençoa aqueles
que permanecem no relacionamento com Ele. Esse é um ponto importante aqui. A gente vê que Deus está cercando as pessoas que procuram Ele, que procuram um relacionamento com Ele. Cercando com o quê? Com bênção, com cuidado dEle, com a mão dEle. E outra coisa é que essas pessoas que têm relacionamento com Deus, Deus os torna o seu povo. Deus os torna como propriedade peculiar dEle. Nesse mesmo livro ele fala: vocês são minha propriedade peculiar. E segundo Deus explica também grandes detalhes sobre o que é aceitável diante dele, diante da pessoa dele. E terceiro, Deus liberta aqueles que se encontram em escravidão. Ou seja, o povo estava escravo no Egito. O povo já não tinha mais esperança no Egito. E Deus os tirou, Deus os libertou. Então a gente vê que nós podemos aplicar isso em nossa vida pessoal. Saber que Deus quer o relacionamento com a gente. Saber que as bênçãos de Deus podem ser presentes em nossas vidas. E saber que Deus pode nos libertar de toda a mazela desse mundo, até mesmo dos pecados. Então Deus pode fazer isso. Só que nós precisamos obedecer. Uma das coisas que esse livro nos traz como aplicação pessoal é a obediência aos preceitos de Deus, ao que Ele propôs para que a gente faça e viva. Certo? Vamos prosseguindo para o outro ponto, que é Cristo revelado. Será que Jesus pode ser visto até mesmo dentro desse livro de Êxodo? Com certeza. O próprio Moisés é um tipo de Cristo. Ou seja, porque ele liberta o povo da escravidão. Jesus disse lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus, ele se coloca como libertador. E dentro do livro do Êxodo, nós vemos Moisés como um tipo de Cristo que está indo ao encontro daquelas pessoas para libertá-las das garras, da escravidão de Faraó. Então Moisés é um tipo de Cristo. Nós podemos ver Jesus através da vida de Moisés. Também nós podemos ver Jesus através da vida de Arão, irmão de Moisés, que quando os irmãos começarem a ler esse livro, vão ver que ele é o sumo sacerdote, é aquele mediador entre Deus e o povo. Jesus também é um mediador entre Deus e o povo, é aquele que intervém entre Deus e o povo. Quando era feito os sacrifícios para expiar os pecados, estava lá o sacerdote intervindo entre Deus e o povo. E é isso que Jesus fez através da sua vida, do seu sacrifício na cruz. Nós também vemos como Jesus é o cordeiro, aquele cordeiro que foi morto para a 10ª praga descer sobre o Egito e não atingir a casa de Israel. O sangue daquele cordeiro foi passado nos umbrais da porta. Isso também é um tipo do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O seu sangue nos purificou, o seu sangue nos livrou do juízo eterno. Então nós podemos ver muitos vislumbres de Cristo dentro do livro do Êxodo. Como o maná que desceu do céu. Em João capítulo 6 vai dizer assim: olha, eles comeram aquele maná, mas eu sou o pão vivo. Então é um tipo de Cristo que está sendo revelado dentro desse livro. Jesus como a luz do mundo. O tabernáculo tinha o candelabro, também representa isso, como sacrifício para os pecados do povo. E agora, por último, nós vamos ver esse ponto aqui, que é o Espírito Santo em ação. Será que o Espírito Santo estava agindo através de todos esses eventos que já foi mencionado através desses pontos no livro de Êxodo? Com certeza. Nada aconteceu sem a ação do Espírito Santo. Até mesmo esse livro não foi escrito se não fosse pelo Espírito Santo. Ele passa a ser escrito pela inspiração do Espírito Santo. Então o óleo também ali, vocês vão ver alguns elementos que tem dentro do tabernáculo que também traz um vislumbre da presença do Espírito Santo. O próprio óleo é uma forma simbólica da presença do Espírito, da unção do Espírito, que é utilizada para os fiéis, os sacerdotes no culto.
o fruto do Espírito que é listado lá em Gálatas, nós também podemos ver uma lista paralela também encontrada em Êxodo 34, do 6 ao 7, que descreve os atributos de Deus como compassivo, clemente, longânimo, bom e fiel e perdoador. Também temos referências mais diretas ao Espírito Santo que podem ser encontradas no capítulo 31, no capítulo 35, no capítulo 36, quando esses cidadãos individuais são capacitados pelo próprio Espírito para construir o tabernáculo e todos os ofícios dentro do tabernáculo. E o Espírito Santo dá habilidades a eles a fazerem aquilo. O tabernáculo se levantou porque homens foram capacitados pelo Espírito Santo. Então nós vemos a ação do Espírito. Nós vemos a ação do Espírito através da vida de Moisés, através da vida dos sacerdotes, através da vida do povo também. Então veja, meus queridos, você que está acompanhando aí, fica aí mais um livro da Bíblia Sagrada que eu incentivo você a ler, a estudar. Acompanhe através desse vídeo os 6 pontos aí. São pontos muito enxutos, básicos, mas que vão trazer aí um enriquecimento para a sua fé. Eu desejo que Deus abençoe você em Cristo Jesus e que você tenha paz e alegria no seu viver. Eu agradeço por esse tempo que estivemos juntos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.